Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você já sabe, aqui na nossa Vale TV, eu sou Leandro Zambrano, advogado e escritor, e esse aqui é o Conversa com Zambrano. Nossos apoiadores permitem levar esse nosso papo até você. Construtora Capilé, porque construir e reformar não é brincadeira, tem que pegar gente séria para trabalhar com isso. Agência Imóveis, comprar, vender imóveis, tem que ter gente muito capacitada para te orientar nisso. E Cooperativa Univale, que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, porque está aqui comigo o tesoureiro da cooperativa, o Sandro Marques. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, Zambrano? Tu tá joia? Tô joia. Tempo que eu não te via. Verdade, né? Coisas da pandemia, eu acho, e da vida corrida, né? É, realmente muito trabalho, né? Muito trabalho. Isso é bom. Isso é muito bom. Verdade. Conta pra nós onde é que nasceu o Sandrinho. Eu sou natural de... Nasci em Porto Alegre, né? Mas a gente ficou muito pouco tempo ali, no tempo ali que estavam os meus pais. Tu não tem sotaque de Porto Alegre. É, verdade. Mas me sinto filho de Tapes. Tapes, foi morar em Tapes logo. Isso, é. Me vi por gente lá. Né? Lá. Então, me sinto realmente... Tem lagoa lá em Tapes, é isso? Oh, tem, né? Lagoa dos Patos, né? É muito visitado. Banho. Muito banho, né? Então, foi ali que eu me vi por gente ali. E por que a família que ele fez que saiu de Porto Alegre foi para Tapes? A princípio... Porque é o inverso, normal o pessoal sair do interior e vir para a capital. É, porque Tapes lá, pelo que a gente pensa assim, dentro dos anos que teve lá, que a gente viveu lá, parece o fim do mundo, porque é o final, chegando na lagoa não tem mais... Acabou a terra ali. Ali terminou. Mas então, foi um tempo muito especial lá, mas para os meus pais, na época, tinha trabalho para lá, né? E tinha os seus conhecidos, então favoreceu muito a eles naquela época, né? E para mim, um grande conhecimento, né? Interior, eu gosto muito, né? Então, me identifico muito, né? Com a cultura do Rio Grande do Sul, né? As coisas assim que me tocaram muito aquele lugar lá. Então, eu tenho no coração Tapes, né? Sendo realmente a minha terra. Tapes, o que fazia lá? A princípio lá, o meu pai foi pedreiro muitos anos, né? Uhum. Então ele fazia as casas dele lá, a minha mãe trabalhava, fazia as faxinas, né? Cuidava da casa. Era um avião do humilde, um avião da média, como é que era? Humilde, né? Humilde? Sim. Irmãos? Irmãos, eu tenho 2 guri e uma menina. Tu era o mais velho, o mais novo do meio? Sou o mais velho. O mais velho. Isso. Teve que cuidar dos outros? Sim, é. Eles te obedeciam? Foi uma experiência boa também, né? É aquilo, quando são pequenos a gente vai tentando fazer o melhor, né? Uhum. Mas foi muito bom. Estudou lá por Tapes? Né? Estudei um tempo lá, né? A primeira série naquele tempo lá, no interior, uma escolinha que tinha lá, que era distrito de Tapes, né? A Raia Pires. Aí tinha uma escolinha lá, a única lá, com 2 salas, né? E foi uma coisa incrível, né? Porque o interior te traz um enriquecimento de conhecimento, né? Então, poucos colegas, mas tu tinha muita amizade com eles, assim, né? Crescia muito porque tu dependia deles também, né? Então, foi um tempo muito bom lá. Até quando ficou lá? Não ficamos muitos anos lá, né? Creio que em média de uns 5 anos, né? Mas parece ter sido bem mais, né? Pela intensidade que foi. Pois eu até achei que fosse mais tempo para a intensidade que tu me passou, assim, de experiência, de vivência. Sim. E aí saíram de Tapes? Saímos de Tapes, aí viemos em 82 para 83 aqui para São Leopoldo. E aí foi onde realmente a gente sentou os pés aqui, Firmou raiz na cidade, daí em São Leopoldo. Isso. Daí, o pai veio ou tu veio? Veio primeiro o pai, né? Começou a trabalhar e arrumou casa, alugou. Daí depois veio a mudança veio a mãe e o restante dos irmãos junto comigo, né? Tu tinha quantos anos mais ou menos ali? Eu devia ter uns 8 anos. Era criança ainda, Isso, então.
Saudade daí pra dos 9 amigos de anos, Tapes, aí 8 para uma pra cidade totalmente diferente. Ah, para mim era um outro mundo. Parecia que eu estava conhecendo São Paulo, assim, Enorme. enorme, né? Então, até hoje em dia, eu evoluí muito, mas em questão de conversa, assim, mas que nem se dizia, se conversava muito pouco até para fora, né? No Sim. interior aí. Era chucrão. Bem disso, né? Foi morar onde em São Leopoldo? Bom, a gente iniciou ali na Campina. Na Campina. Na Campina ali. Ficamos uns anos ali na Campina. Depois fomos para o Parque Mauá, que também pertence à Campina, né? Uhum. E depois o meu pai, depois de muitos anos trabalhando ali como pedreiro, depois conseguiu serviço na vigilância. Naquela época não precisava nem o curso, né? Uhum. No tempo do Pedroso, né? Vigilância Pedroso ali. Aí ele trabalhando conseguiu conquistar uma casa, né? E a gente foi para a feitoria. Feitoria. Quantos anos tu tinha quando foi para a feitoria? Para a feitoria eu devia ter uns 21. Mas já tava homem feito. Ah, não, sim. Namorador, casado. Trabalhando, não, já tinha uma filha, né? Já tinha uma filha. Já tinha uma filha. Como é que tu me pula essa parte aí de já ter uma filha? Já casou com quantos anos? Eu comecei a namorar ali mesmo, ali com meus 20 ali, né? Com a namorada que eu tinha lá e logo... aquele negócio, não foi planejado, né? Sim. Então, com 21, a gente já tinha... Como é que é o nome da filha? É a Vanessa. Vanessa. E com o tempo que foi se passando aí, agora eu tenho, além da mais velha, a Vanessa, tem a Vitória, né, que é do meio das gurias, a Isabel e o meu piá. Que tá com quantos anos o menor? O menor tá com 14. Já também já é O Rodrigo, um gurizão já. Sim, E aí o que o Sandro fazia? Tem a filha, tinha que trabalhar, né? Sim, com certeza, né? Então, o compromisso desde cedo ali, não que não tivesse antes, porque lá no interior, eu tive uma passagem o meu pai, ele fez uma cirurgia e eu já tive uma experiência, mesmo de piar, de vender frutas para ajudar na casa, né? Então, ali já me deu Tinha que se virar. Tinha que se virar. Em São Leopoldo, tu trabalhava em alguma coisa? Aí em São Leopoldo, estudando, né? E trabalhando, aí e fiz o curso também de vigilante, né? Foi uma área que, como o pai já estava trabalhando, uma área boa, né? Aí eu disse, bom, meu pai incentivando, vou tentar fazer esse curso e consegui, tirei primeiro lugar lá, né? E dentro desse tempo aí consegui trabalhar 12 anos, né? Na vigilância. Bastante tempo de vigilante. E aí fomos criando as crianças. E daí, depois desses 12 anos? Aí depois desses 12 anos, aí a gente está chegando no tempo da cooperativa, né? Só que antes da cooperativa, eu tive uma experiência, porque logo que eu saí da vigilância, eu fiquei desempregado, né? Então, logo que eu fiquei desempregado, eu vinha conhecer, eu estava separado, né? Vinha conhecer uma igreja e conheci o Alessandro. Eu estava desempregado, separado, não estava legal a vida. Não estava nada bom, né? Nada bom. Aquele É. pensamento, né? O que eu vou fazer? E aí... Tu estava com quantos anos, mais ou menos, nessa época? Vamos dizer... Já faz, vamos dizer, uns 14 anos atrás. Estou com 48. Mesma idade que eu. Estamos empate aí. Estamos empate aí. Tava uns 30, tu tava ali, 30 e tantos. 30 e tantos aí. Idade ruim de ficar desempregado, que não se encaixa muito bem mais. Né? E eu já nessa época pagava pensão, né? Então, aquela pressão, né? Tinha que cumprir, né? E aí eu participei um tempo da igreja. Daí tu foi numa igreja, achou uma igreja, ela caiu do céu, como é que foi isso aí? Foi uma coincidência, até as coisas vêm de família, né? Os meus pais receberam algumas palestras e eu achei interessante, né? Falando de religião, assim, cada um tem a sua, né? E a princípio eu conhecia a católica, né? Então eu ouvi aquelas
palestras dando na casa do meu pai lá, e eu achei bem interessante, né? Pô, para esse momento, acho especial, né? Acho que... Aí fui também, comecei a participar. Que igreja é essa? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mormon? Mormon, mais conhecido por Mormon, né? Então, daí ali foi um tempo também, vamos dizer assim, que eu cresci também, vamos dizer, como espiritual, né? Um negócio bem... Mas tu chegou lá na igreja perdidão, sem emprego. Perdido, sem emprego, desempregado, né? E aí os irmãos, né? Não, vamos participando, coisa e tal. Daí foi me soltando um pouco mais, né? Então, com isso, foi surgindo com o tempo, eu acho, por tantas coisas que a gente vai pedindo nesse tempo, né? Sim. E a gente, às vezes, não lembra do que tanto já ganhou, né? Mas eu fui daí ficando mais, vamos dizer, tendo mais ideia do que já eu tinha de vida, né? Tantas coisas boas que já tinha me acontecido. E já estava me acontecendo mais coisas boas ali dentro, né? O que estava acontecendo? Bom, daí dentro das amizades que eu tive ali, deu uma coincidência de eu estar desempregado e vamos dizer, de tantos irmãos que tinha ali, tinha o Alessandro Alves, né? Que também estava desempregado. E tinha criança pequena também. Né? Opa, semelhanças, né? Semelhanças ali, né? Afinidades. E aí a gente, pô, né? Tô passando por isso, eu também. O que a gente vai fazer? Pô, não tem, procurava emprego e não dava certo, né? E de certa forma, para mim, que eu estava bem estabilizado na vigilância, né? Para mim foi um baque muito grande, né? Por ficar por uma certa época desempregado e tendo seus compromissos. Aí, o que nós vamos fazer? E a gente tinha uma senhora que trazia um exemplo de ela tinha uma carrocinha de 0,5 metro quadrado. E essa senhora, ela andava, coletava materiais recicláveis, né? E ela ajudava muito a família dela. Como é que era o nome dessa senhora? Tu lembra? Trindade. Dona Trindade. Isso. Então, foi um exemplo para ti? Sim, o que aconteceu? Tanto para mim quanto para o Alessandro, nesse tempo aí, pô, a gente imaginava assim, como é que ela se vira, né? Juntava aquele materialzinho e o que ela precisava. O marido dela trabalhava longe, então dificilmente ele conseguia mandar dinheiro. E aí ela, juntando aqueles materiais recicláveis lá, ela conseguia se virar. Comprava erva. Sandro, precisa interromper, nosso tempo voa. Muito bem. Voltamos logo depois do intervalo. Não sai daí, hein? O melhor está por vir. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. A Cooperativa de Trabalho e Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Estamos voltando, conversa com o Zambrano. Eu estou aqui com o Sandro Marques, hoje na Cooperativa Univale. E o Sandro, num oferecimento da construtora Capilé, Agência Imóveis
e Cooperativa Univale estava nos contando que desempregado conheceu um parceiro na Igreja dos Mórmons chamado Alessandro e os dois passaram a observar Dona Trindade. a dona Trindade, que se mantinha com um carrinho de meio metro. Quadrado. Deve ser um carrinho pequenininho. Sim. Catadora. Catadora. Vocês olhando ela. Sim. Vocês devem ter imaginado, mas a que ponto se chega a ter que viver assim? Pensar isso ou não? Sim, a gente pensou, né? E a gente tentando achar uma... Tu te viu naquilo, nessa condição? Eu não conseguia, porque como para isso, vamos dizer assim, há muito preconceito ainda. Total. Né? Então a gente via aquilo assim, pô, tem que ter coragem, né? E ela se virava e a gente via que ela não tinha vergonha, ela era uma guerreira. Então ela pegou e andava lá e a gente se vendo, pô, a gente desempregado, o que nós vamos fazer, né? E, sabe uma coisa? Vamos fazer a mesma coisa? Decisão difícil, cara. Difícil. Aí... Eu sou vigilante, tenho uma postura, tenho uma farda, eu vou catar lixo. Verdade. E o Alessandro trabalhava no posto de combustível, estava desempregado também junto, e a gente, a gente já tem certa experiência, né? A gente não é de muita conversa, não, né? Mas vamos superar e vamos junto. E aí dentro disso a gente mandou, entre parcerias que tinha lá, com chapeadores e coisa e tal, fazer uma carrocinha para botar na bicicleta, né? Daí a gente engatava essa carrocinha, só que a nossa era maior, né? Sim. A gente conseguia as carrocinhas maiores. Daí a gente engatava atrás da bicicleta e saía também na rua coletar PET, né? Plástico, filme, latinha, panelas de Já alumínio. sabia onde vender isso? Aí a gente foi, conforme as coisas iam acontecendo, a gente procurava as informações, né? E as coisas aos pouquinhos foram aparecendo, né? E a gente tentando achar os locais mais fáceis, né? De melhor comercializar. E aí a gente foi tendo mais experiência, né? E surgindo novas oportunidades nesse mesmo tempo, mesmo trabalhando de catador, né? O que surgiu? Bom, essa senhora, a Trindade, e nós ali, a gente conversava, né? Cada um saía para uma ponta da vila, né? Da feitoria lá, e a gente tinha experiência e se falavam. A gente tinha uns contatos com o pessoal da comunidade, da Associação dos Moradores, né? Por exemplo. Então se falava da coleta seletiva. Estava surgindo. Surgindo a coleta seletiva, né? E a gente pensava, pô, mas isso vai tirar o nosso material, né? A gente preocupado com aquilo já. Vou porque perder o pouco que eu tenho aqui que me sobrou. A gente já estava faceiro já pelas conquistas, né? Que a gente já estava tendo de conhecimento ali. E um trabalho... Estava dando para sobreviver com o catador? Estava dando para se virar, né? Então, o que a gente fez assim, a gente estava preocupado e tendo informação que tinha coleta seletiva, né, que ia chegar na vila, ia fazer a coleta daqueles materiais que era o sustento nosso, né, para o momento, pelo menos ali. A gente ficou trocando umas ideias com o pessoal da comunidade, o que a gente poderia fazer? Uma associação dos catadores ali na feitoria. Então... o Alessandro, que gostava muito da política também, né? Ele começou a ter as informações na prefeitura, nas secretarias, né? E então surgiu a oportunidade lá, alguns parceiros da comunidade que se interessaram, alguns em emprestar o nome até, né? E então a gente formar um grupo e trabalhar com esse material. Né, fazer a coleta seletiva. Mas como chegar a se preparar, que a gente não tinha experiência de grupo, né? Então surgiu tinha uma empresa que tinha encerrado serviços ali, que ofertou para nós lá o aluguel desse galpão. Barato? Para nós na época era alto, né? Caro.
Então a gente pegou, fazendo reunião em casas lá, a gente pegou e vamos fazer essa associação e vamos alugar esse galpão lá para a gente iniciar o nosso trabalho. E conversando com a secretaria que tinha lá, de limpeza, na época, né, que fazia a gestão da coleta seletiva. Só que para nós era muito desconhecido, né? Então a gente recebeu essa proposta da gente se organizar, oficializar. Fizeram uma associação. Que tu deve te lembrar que a gente te procurou, também foi parceiro nosso ali. Jamais esquecerei. Né? Verdade. Então tem uma história longa aí, muitos acontecimentos, e esse grupo ali a gente se uniu em 2000 vamos dizer que a gente se organizou de 2007, 2008, mas oficial 2009, né? Mas com as carrocinhas ainda na rua. Sim. Né? Se organizando lá para que a gente pudesse receber esse material que era terceirizado com a prefeitura, era um caminhão compactador, né? Que trazia material para outras associações, né? Então, em 2009 a gente começou a fazer esse trabalho. E 2010, lá por, acredito que janeiro, fevereiro, por aí, nós recebemos a primeira carga da coleta seletiva. Então era uma facerice, né? Tava dando certo o plano. Nossa, era uma maravilha. Quantos eram ali? Olha, era tanta alegria que muitos queriam trabalhar, muitos desempregados, né? Então, que nem a gente diz assim, não precisa, tu precisa ser um catador, tu não precisa nascer dentro do lixão, né? Sim. Então, tinha muitos empregados. A gente, Sim, então, tu por acaso não era. Não saiu do lixão. Exatamente. Então, a gente pegou e tinha muito pessoal desempregado, a gente pegou, puxou esse pessoal junto com nós. E a gente iniciou com 27. Né? Então, claro, com o tempo, esse pessoal, como é um trabalho de esforço, árduo, né? Pesado, desempenho ali que tem que, né? cheiro ruim, Exatamente. Sujeira, não é para qualquer um. Não, é se adaptar com o ambiente, né? Com o ambiente. Então, alguns saíram e a gente ficou com um grupo bem menor, pela metade, 50% ali. E ganhando experiência, a gente foi evoluindo, né? E 2014, então a gente, como tinha essa empresa terceirizada, dentro das reuniões que a gente tinha com o Fórum dos Catadores, né? Aí tinha outras 4 associações em São Leopoldo lá, a gente era a 5ª, né? A gente tinha condições, a gente achava que a gente poderia assumir a coleta seletiva, né? A gente não tinha uma estrutura ainda, teriam que dar uma oportunidade. Então, Sim. Naquela época, a prefeitura foi, em 2014, nos deu a oportunidade da coleta seletiva, a gente abraçou e estamos aí. Daí virou uma cooperativa. Sim, daí como a gente iniciou como associação, mas pelo trato que a gente tinha, conversa com a prefeitura, era necessário passar para a cooperativa. Quantos cooperativados tem hoje? Hoje nós estamos próximo dos 70 associados ali. E tu faz o que hoje lá? Hoje eu sou tesoureiro, né? Tesoureiro. Para ter que saber lidar com o número, contabilidade. Uma função, né? Saiu um estudo extra aí para isso aí ou foi autodidata? Olha, a gente já fez alguns cursos ali dentro de projetos que vem surgindo ali, né? Para ter mais condições até pela função. Mas eu tive a oportunidade antes, né? Hoje o Alessandro Alves é presidente da cooperativa e ele é um também que dentro desse tempo se esforçou muito e merece. Mas antes de ser tesoureiro eu fui 8 anos presidente da cooperativa. Tu puxou isso aí. Então 2 anos como no tempo da associação e 6 anos no tempo da cooperativa, né? E como é que o Sandro olha para o futuro agora? Onde que tu quer chegar? Olha, eu vejo assim pela intensidade, interesse de muitos associados, né? Porque quando a gente saiu de São Leopoldo lá, né, a gente está com um serviço também em Novo Hamburgo e Portão,
né, a matriz em São Leopoldo. Crescendo, hein? Então, o Alessandro, eu acredito que ele seja um pulmão dentro da cooperativa, né? Assim como as lideranças vêm crescendo, Sim. né? E lá de São Leopoldo a gente pensou nisso aí. Como é que a gente vai fazer para ir para outro município? A gente recebeu uma proposta, né? Como é que a gente vai fazer para trabalhar? Não. Temos lideranças aqui e quem é que pode ir para lá? A gente viu quem é que podia e realmente tinha pessoal muito interessado. Veio para Novo Hamburgo, deu certo, né? E se estendeu para Portão, mesma coisa. E o Sandro, onde é que o Sandro vai ficar nisso aí? Vamos abrir 20 cidades? O que nós vamos fazer? A gente já pensou até ir para um outro município, mas com certeza é muito compromisso, né? A gente lidar com a parte burocrática, né? A quantos cooperativados tu sonha chegar? Olha, Que é sonho, que tu diria assim, pô, chegamos a... em São Leopoldo... Tantas lá, oportunidades. Em São Leopoldo tem 8 cooperativas com nós lá, mas eu acredito que nem se diz aí, o sol Brilha é para todo todos. mundo. Para E todos. com vocês, quantos tu acha, quantos que dá para oportunizar? Ainda dá para chegar a 200 pessoas? Eu acredito que sim, porque tem serviço. Tem. Tem muito serviço. Então, tem áreas que devem ser mais exploradas, né? As empresas, que tem muitas empresas parceiras nossas, né? Como a gente está tendo aqui com o Vale TV também, está nos ajudando muito para divulgar o nosso trabalho. Então, a gente acredita nisso. Essa parceria que a gente vem ganhando de ano a ano aí, vem somando junto e a gente acredita também nas lideranças que a gente acho que tem o para cooperativismo é evoluir. uma coisa muito legal e a reciclagem é o futuro, né? Eu acredito Porque que sim. a gente produz tanto, vamos dizer assim, lixo industrial e doméstico, que na verdade não é lixo, vai virar algum outro material, né? Sim. Muito importante, eu acho que isso aí não dá para parar. Quem quiser entrar em contato com a Univale, como é que faz? Nós estamos no Facebook, Facebook, né? Cooperativa Univale. Isso, estamos aí. Lá tem telefone, Instagram também, estamos aí sempre. tudo modernizado, tá. O Alessandro que tem mais entendimento aí, eu, né, fico mais na operacional. Na operacional. Mas também a gente tem os telefones de contato aí, tá, né? Sabe algum para dizer? 996-334359. Repete. 996-334359. Isso vale tanto para quem tem coisas a descartar, quanto empresas que queiram, precisem do serviço de vocês. Isso a gente sempre pede que o pessoal, se tiver alguma dúvida, nos liga, tanto o pessoal da comunidade e de empresa, porque o que a gente diz assim, quanto mais material a gente tem, que a gente consegue fazer coleta, uma nova oportunidade para um novo sócio, né? Mais um emprego ali. Então, por isso que a gente sempre está correndo atrás, para que a gente tenha novos parceiros, empresas, né? O pessoal lá de casa que está lá, às vezes não sabe qual é o tipo de material, nos liguem, que a gente tenta sempre trazer informação para receber esse material, né? E ser um parceiro também. Sensacional. Esse super papo aqui, em nome da Capelé Construtora, da própria cooperativa Univale e da Agência Imóveis, com o Sandro Marques. Uma lição de vida, né? Obrigado pela tua companhia, continua conosco aí na programação da Vale TV.